Dizem que a Matrix está por todos os cantos, está em todos os lugares. Você não consegue ver, você não consegue enxergar, mas está em todo lugar! Eu tô falando sério, não é piada. No último vídeo aqui do canal, eu fiquei de fazer uma música e trazer uma música aqui pro canal e um vídeo sobre a Matrix, mas eu ainda não acabei de editar o vídeo da música ainda não tá pronto, eu tô editando ainda. Então, antes de publicar o vídeo e a música que eu tô fazendo sobre a Matrix, eu quero trazer pra você mais informação sobre essa tal de Matrix, mais informação pra você. Por quê? Porque a Matrix é uma coisa grande, é uma coisa complexa, é uma coisa complicada de entender e uma coisa complicada de explicar. Pra você ter uma noção, eu demorei cerca de 6 meses para escrever a letra da minha música sobre a Matrix. Eu tive que estudar muito, eu tive que entender o livro do Jean Baudrillard, o livro Simulacros e Simulação. Eu tive que entender o que está por trás da Matrix, o que está por trás do conceito de Matrix. Eu tive que estudar e entender o que é semiótica, o estudo dos signos, o estudo dos códigos, tudo. Eu tive que estudar um monte de coisa. Eu tive que entender a tecnologia que explica ciências da computação. Hoje eu sei o que é linguagem de máquina, código binário, programação e criptografia. Já tem mais de 10 anos que eu estou estudando e coletando informações sobre a Matrix. Eu utilizei como fonte vários livros, blogs, sites e até mesmo informação da Deep Web para poder criar conteúdo digital que explica essa tal de Matrix. Eu tive que estudar um monte de coisa, eu tive que estudar coisa pra caralho. Quase que eu enlouqueci de tanto estudar. E olha que eu tô estudando até agora, porque esse negócio é complicado, você não vai entender o que é a Matrix tão fácil assim. A Matrix que eu estou me referindo, que não é a Matrix do filme, não é exatamente a mesma Matrix. A Matrix que eu estou me referindo é a metáfora Matrix, uma metáfora para explicar a realidade, para explicar como a vida é aqui no planeta. E o Matrix tem a melhor metáfora que explica a realidade. É sobre isso que eu tô falando e é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu vou te mostrar o que é a Matrix. Vai na sua geladeira agora primeiro, antes de assistir o vídeo, pega um Toddy, não, melhor, pega um suco natural, pega alguma coisa pra você comer e se prepare pra assistir um vídeo interessante, com boas ideias. E no final desse vídeo tem um pedaço da música que eu tô gravando, batida, uns trap, um rap misturado com trap. E se você quiser conferir, se você não quiser ouvir a explicação sobre a Matrix, você pula pro final do vídeo, que no final do vídeo tem a música que eu tô fazendo sobre a Matrix, um pedaço do vídeo, um pedaço da música, que o vídeo vai sair logo pela frente. Ouça agora informações que eu li sobre a Matrix em um livro e também na Deep Web. E também algumas coisas que eu acredito e penso sobre a Matrix. A metáfora Matrix. Quer saber o que é a Matrix? A Matrix é a estrutura social que subordina a humanidade à sua própria vontade. É o mecanismo da sociedade que existe apenas para se perpetuar. Perpetuar sua influência, perpetuar o seu poder, independente de qualquer necessidade humana. A Matrix nos isola uns dos outros, nos isola um do outro e nos isola de si mesmos, nos afasta de nós, principalmente através do engano. Essencialmente, a Matrix nos transforma em servos, motores de produção econômica e produção política de poder. Então você pode ver que a Matrix é uma coisa completamente terrível, uma coisa ruim. Matrix e a hierarquia do mal. A Matrix tem uma hierarquia do mal. Você já parou para pensar sobre como as sociedades se organizam baseado em várias hierarquias? Igual no passado medieval tinha o rei, a monarquia, e agora tem a burguesia, os mega empresários das grandes corporações, os banqueiros, agora tem corporocracia. E é tudo baseado em hierarquia. Igual uma pirâmide que tem o topo e depois tem várias hierarquias abaixo. Mas você já percebeu que a hierarquia, o que ela faz na sociedade? A hierarquia é parte do sistema da Matrix. A hierarquia introduz
várias deformações no campo social. Deformação, coerção e comportamentos replicados. Isso aqui que eu tô falando eu li em um livro. Ouça alguns trechos do livro que eu li. Durante mais de 10 anos, eu observei para captar a estrutura e a dinâmica que estão por trás da Matrix, que produz criaturas despersonalizadas e replicantes. Pessoas despersonalizadas, pessoas replicantes. E quando eu parei para perceber isso, de repente eu vi uma coisa espantosa. O que eu vi foi uma sociedade, um ser não humano, um monstro. Uma sociedade baseado na hierarquia, a hierarquia social. Organizações hierárquicas de seres humanos geram seres não humanos, desumanizados em muitos casos. São pessoas que em muitos casos são monstruosas na verdade. Uma aberração social disfarçada de humano. A vida perto deles, a vida perto dessas pessoas, numa cidade, por exemplo, causa várias deformações no campo das interações sociais. E isso afeta as interações e os eventos que ocorrem dentro desse campo social, modificando o fluxo das interações, fazendo as interações sociais passarem por um caminho e não por outros caminhos. O poder dessa Matrix está em várias partes, mas principalmente na centralização hierarquizada. A hierarquia é a Matrix que existe. Ao nascer, crescer e viver em sistemas hierárquicos, você corre o risco de se transformar em algum autômato, algum replicante dos comportamentos e do padrão gerado e imposto pela Matrix. Você pode ver facilmente hoje em dia que grande parte da sociedade tem a mente controlada por esses padrões da Matrix. E existem, de fato, algumas pessoas mais maquiavélicas no mundo, no planeta, controlando e manipulando a mente de grandes populações, através dos meios de comunicação, por exemplo, televisão, rádio, jornal. Com certeza, no planeta, existem certos manipuladores que são os responsáveis pela alienação massiva das pessoas e também são os responsáveis pela idiotização e pelo emburrecimento coletivo da população. Mas a Matrix está por toda parte e quase todas as pessoas replicam o modelo da Matrix. A Matrix é replicada por quase todas as pessoas que deformam o campo social. Essas pessoas vão replicando comportamentos muito semelhantes que deformam o campo das interações sociais. O preconceito, por exemplo, é uma deformação do campo social. A discriminação é uma deformação do campo social. O racismo é uma deformação do campo social. Uma deformação das interações sociais. Tudo isso baseado em critérios da Matrix, como se a Matrix comandasse a mente dessas pessoas, mesmo que elas pensem que não são comandadas pela Matrix, mas na verdade elas são, porque a Matrix manipula a sua mente através do engano e ela consegue enganar praticamente qualquer um de nós. A pessoa tem que ter uma percepção da realidade muito forte para ela perceber os mecanismos da Matrix. Algumas coisas que eu disse aqui são trechos de um livro que eu li e outras coisas são ideias minhas que eu estou já raciocinando há um tempo em cima. Aqui são mais alguns trechos de estudos de livros. Como se a Matrix deixasse as pessoas sob a influência de um mesmo sistema de crenças, o mesmo sistema de valores, o mesmo padrão de comportamento, as mesmas normas de comportamento e os mesmos padrões de organização. Como se a Matrix rodasse um programa de PC na mente das pessoas. Um programa básico que foi instalado na mente do povo e faz com que eles pensem que o mundo é a realidade assim, da forma distorcida que eles acreditam ser. As pessoas manipuladas e controladas pela Matrix, elas veem a versão da realidade que foi deformada por elas mesmas. Elas não percebem a deformação ou fingem não perceber. Muitas crenças horríveis, muitas crenças negativas estão rodando na mente da maioria das pessoas que vivem numa cidade, por exemplo. E essas crenças negativas na mente do povo são como um malware na mente deles. Essa grande massa de população manipulada pelo programa negativo da Matrix, implantado e instalado na mente deles,
geralmente não faz nada de diferente. Eles não fazem nada que contrarie com como eles dizem que o mundo é. Eles nunca ultrapassam o paradigma. Então você não pode confiar em muita gente desse planeta. Você não pode confiar em muita gente na cidade. Ou seja lá onde for que você viva. Pois a maioria tem uma grande influência dessa Matrix na mente deles, agindo em cima para moldar e controlar o comportamento social deles e deformar a realidade social, deformar as pessoas, deformar a sua vida. Infelizmente, a maioria das pessoas na sociedade são agentes da Matrix e eles vão fazer de tudo para proteger essa Matrix. Infelizmente, a maioria das pessoas são agentes da desinformação. Eles passam informação falsa. Muitas pessoas passam informação falsa, fake news. A informação falsa está em todos os cantos, em todos os lugares. A informação falsa está na cabeça de muitas pessoas. E quando você coloca informação falsa na sua mente, se você colocar muita informação falsa na sua cabeça, você pode passar a se comportar no seu dia a dia como se a informação falsa fosse a informação real. E isso é uma ilusão da manipulação da Matrix. Você acreditar em falsas verdades. Existe uma frase muito famosa que é assim: uma mentira repetida 1000 vezes, se transforma em realidade. E a construção social nesse planeta, ela é baseada tipo nessa frase. Esse planeta é completamente dominado por essa Matrix e pelas pessoas que controlam a mente das outras através do engano. Então, para encerrar, o que essa Matrix é? Essa Matrix, ela é o engano, o engodo, a enganação, a manipulação das mentes das pessoas para elas acreditarem em uma falsa versão da realidade que passa a controlar a mente delas e o comportamento delas de forma extremamente negativa. Você pode ver como o mundo está hoje, como o planeta está, como o país está, como a cidade que você mora está. Um ambiente completamente perturbado por essas coisas que eu estou falando. Um ambiente onde as interações são completamente falsas. A maioria das pessoas são falsas e as interações sociais são tudo falsa. Interações sociais deformadas por essa Matrix. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu já falei muita informação sobre a Matrix. Ainda tem muito mais coisa para falar sobre esse assunto, mas as principais coisas que eu já falei sobre a Matrix são essas que eu acredito aqui. Existem outras? Existem. Mas se você quiser, você busca mais informação sobre a Matrix por aí na internet. Então, essa análise aqui que eu fiz sobre a Matrix é sobre a metáfora Matrix. E eu vou encerrar esse assunto sobre a Matrix hoje por aqui. A Matrix é um mundo que se apresenta aos seus olhos com um monte de ilusões, pra que você não perceba que na verdade os humanos são escravos do sistema das grandes corporações, escravos das entidades governamentais e das organizações, escravos das normas, dos padrões e das mentiras dos meios de comunicações, escravos do senso comum, do status quo e de todas as suas coerções, escravos do complexo industrial militar, escravos das guerras.